Estamos em Jerusalém. A cidade está lotada de pessoas saudando e reverenciando o Messias, o rei que vem em nome do Senhor. Antes de Jesus entrar triunfalmente em Jerusalém, ele esteve algum tempo em Betânia. O Evangelho de João nos diz que nos 7 dias anteriores a Pêssar, a Páscoa judaica, Jesus estivera hospedado em Betânia. O Evangelho de Lucas, mais precisamente no capítulo 19, versículo 41, nos diz que quando Jesus se aproximava de Jerusalém, ele olhou para a cidade e chorou, porque certamente sabia o sofrimento pelo qual aquela cidade passaria. O mais interessante disso tudo, no entanto, é que a vinda do Messias já havia sido celebrada muito tempo antes que a terra existisse. Antes que Deus ordenasse cada parte do universo fosse formada. Deus já havia celebrado o Messias. E assim foi feito. O Filho de Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Filho de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
400 anos se passaram, desde que um grande profeta houvera falado ao povo. Quando Jesus nasceu, os romanos governavam e oprimiam Israel. Mas o povo acreditava que de alguma forma, algum dia, Deus falaria de novo. As Escrituras nos dizem que naquela época em Jerusalém, havia um homem que tinha essa esperança. Seu nome era Simeão, homem justo, temente a Deus, que aguardava a vinda do Messias, pois lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem que tivesse visto Cristo, o Senhor. Aquele homem aguardava pela aurora de um novo dia. E a ele foi dado conhecer José, Maria, e encontrar pessoalmente Jesus. Minha vida inteira esperei a hora enfim chegar, e nessa longa espera eu quase vi a minha fé fraquejar. E em ti, de todo o coração, e agora te encontrei, hoje tenho salvação. Eu vi Jesus, o meu mestre, a fiel promessa que esperei. Eu vi Jesus, o meu mestre, e nele a salvação achei. És fiel, meu mestre, tua doce graça alcancei. Espero o grande dia em que ao teu lado eu viverei. Me dobrarei a ti, minha voz vou levantar, com tudo que há em mim, ao meu rei eu vou cantar. Eu vi Jesus, o meu mestre, a fiel promessa que esperei. Eu vi Jesus, o meu mestre, e nele a salvação achei. Tu és a glória que foi revelada, Todos os povos hão de proclamar que és Deus, que és Deus, que és Deus. Eu vi Jesus, o meu mestre, a fiel promessa que esperei. Eu vi Jesus,
estamos novamente em Jerusalém. Muitos anos se passaram desde que Jesus nasceu em Belém. O grande Deus, Senhor do Universo, veio cumprir o seu próprio plano destinado ao homem. É noite. Nas ruas escuras e desertas, Pedro e João foram enviados pelo Mestre para seguir um homem que carregava uma bilha de água, pois na casa onde ele entrasse, ali seria realizada a Santa Ceia. E de fato, alguns dias depois da sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus se reuniu com os seus apóstolos. Em torno da mesa, enquanto comiam pão, bebiam vinho, Jesus lhes ensinava muito mais do que ser o pão, o seu próprio corpo, e o vinho, o seu próprio sangue. Ensinava que cuidaria deles e de nós em qualquer circunstância. Ao final da refeição, Jesus orou: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti.
Ditas estas palavras, aquele pequeno grupo entrou novamente nas ruas escuras e se encaminhou para um jardim chamado Getsemane. Apesar de Jesus estar com seus amigos, ele se sentia extremamente só. A sua agonia era quase palpável. Era a sua hora mais escura, porque os pecados do mundo todo estavam sobre seus ombros. Uma vez chegado no jardim, Jesus e seus discípulos mais próximos, se apresentou Judas, e com ele uma multidão irada, armada de pau, pedras, espadas. Judas se aproximou de Jesus e com um beijo selou sua traição. Os guardas então se aproximaram dele, o prenderam e o amarraram. Não vejo culpa em Jesus, vosso rei. Que crime ele cometeu? Que crime ele cometeu? Que tal então soltar o outro prisioneiro? E o que farei com este rei? E o que farei com vosso rei? Crucificai-o! Mas o que foi que ele fez? Silêncio! Calem-se todos! Jesus viu que a multidão estava sem controle. Ele pediu água e lavou suas mãos diante deles. Inocente, agora estou. São vocês os responsáveis. O sangue caia sobre os nossos filhos. O sangue caia sobre os nossos filhos. Levai-o daqui, levai-o para a cruz. Depois de ser espancado, uma coroa de espinhos foi colocada sobre a sua cabeça. E para aumentar o sofrimento, uma pesada cruz jazia sobre suas costas, já feridas pelos açoites, enquanto ele caminhava pela via dolorosa. Pela via dolorosa, em Jerusalém se viu soldados conduzindo meu Jesus. E o povo se acercava pra ver aquele que levava a cruz.
Depois que chegaram ao Gólgota, seu corpo ferido foi pregado numa cruz enquanto a multidão aplaudia ensandecida. E depois, pregado na cruz, ela foi erguida ao céu. Depois de morto, o corpo de Jesus foi enrolado em panos. Nosso Senhor, que veio como uma criança, numa manjedoura emprestada, depois de morto foi colocado num túmulo, também emprestado. Ele nasceu sem nada e morreu com nada, mas pagou o mais alto preço pelos pecados do mundo. E quando o corpo de Jesus era tirado da cruz, onde estava Pedro? Provavelmente escondido nas sombras, com medo de ser reconhecido. Mas por que fugia Pedro, o atrevido, o pescador ousado, que jurara fidelidade ao mestre? Se escondia porque, quando Jesus fora preso, Pedro havia negado 3 vezes. Vejamos como foi. Ele não era um dos que estavam com Jesus? Sim, ele estava. Você também estava com Jesus o Nazareno. Não sei do que você está falando. Eu nunca estive com esse homem. Como não? Você era um dos seus discípulos. Andava lado a lado com ele. O quê? Lado a lado? Eu jamais andaria lado a lado com Jesus. Isso não é verdade. Eu vi você operando milagres com ele. O teu próprio modo de falar te denuncia. Parem! Parem! Eu não conheço Jesus. Todos os dias lembrarei, noite após noite estarei a recordar todo o mal que causei. Arrependido então, eu busco teu perdão. Estou faminto, Pai, pra ter o teu perdão. Eu posso dar o meu melhor e a te servir eu seguirei. Se fraco sou, és a força e paz. Sim, ao mundo irei
eu busco teu perdão. Estou faminto, Pai, pra ter o teu perdão. Arrependido então, eu busco teu perdão. Estou faminto, Pai, pra ter o teu perdão. Eu busco a ti, Jesus. Após ser sepultado, uma grande pedra foi rolada até a entrada do sepulcro. Um destacamento de soldados romanos foi ali postado para impedir que alguém roubasse o corpo. No primeiro dia da semana, quando o sol se levantava lentamente sobre Jerusalém, um grupo de mulheres veio até o sepulcro do Mestre. Ressuscitou? Como assim? Onde está o corpo do mestre? Vão colocar o sumiço do corpo na gente? Não vamos contar pra ninguém.
Meus amigos, depois de sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos e a muitos outros. E ele lhes falou de consolo, de encorajamento. Ele lhes falou de um lar que iria preparar para eles. Ele disse: E vocês receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Após ditas estas palavras, Jesus foi subindo diante dos seus olhos. Enquanto isto acontecia, e os discípulos olhavam, 2 homens de branco apareceram e lhes disseram: esse Jesus que está subindo, um dia voltará. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. A ele, e somente a ele, meus amigos, glória, honra e louvor. Desde a criação do mundo, pelas mãos do grande Deus, colocando cada estrela em seu lugar. Um grande plano havia, um plano de redenção. O Cordeiro do Supremo Deus viria para salvar. O Cordeiro que viria era o próprio Filho seu. Era o plano para o mundo libertar. Derrotou o mal e a morte, o Cordeiro de poder, ressuscitando, pôde assim ao mundo resgatar. Digno ele é, digno ele é, digno é o Cordeiro de Deus. Lá na cruz morreu, mas no fim venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Lá na cruz morreu, mas ao fim venceu. É o Cordeiro de Deus. Toda língua assim confessará que Jesus é o Senhor. E todo ser diante dele ao fim se curvará. Deus.
Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber honra, glória, louvor, império, soberania, agora e para todo sempre. O nome do nosso Salvador é Jesus Cristo. E não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. A Bíblia diz que se confessarmos Jesus como Senhor e no nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nosso desejo é que Deus possa colocar fé no seu coração e que você possa crer com sinceridade e que a sua vida confesse diariamente que Jesus é o Rei e o Senhor da tua vida. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele se fez homem por amor a mim e a você. Ele veio e morreu no nosso lugar, mas triunfou sobre a morte. Vive pelos séculos dos séculos. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso irmão primogênito que está sentado à destra do trono de Deus, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo, e a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:13 em diante, ele diz: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou os que morreram. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, que nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras: se Jesus morreu, mas ressuscitou, e quem crê nele também ressuscitará, conforme a Bíblia promete, então não só não precisamos mais temer a morte, mas podemos ter alegria na esperança do nosso encontro com o nosso Rei. Que vocês saiam daqui vibrantes de alegria, vivos em esperança e dispostos a viver uma vida íntegra, reta e totalmente consagrada àquele que por nós morreu e também ressuscitou. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse musical. Obrigado pela mensagem que transforma vidas. Essa mensagem transformou a nossa vida. E essa mensagem é o poder do Senhor para salvar e transformar vidas ainda hoje, ainda nessa noite. Se tem alguém entre nós que ainda não confessa Jesus como o Senhor da sua vida, que nessa noite, Deus, seja noite de salvação para essa pessoa. Que ninguém saia daqui sem declarar com os seus lábios que Jesus é o Senhor da sua vida. E Senhor, o Senhor sabe do coração de todos nós. Quantos aqui já confessaram Jesus como o Senhor das suas vidas, mas estão vivendo apáticos espiritualmente, não estão
correspondendo ao amor que receberam do Senhor. Deus, que essa mensagem também possa ter confrontado os seus corações e que todos nós possamos confessar os nossos pecados, nos humilharmos e sairmos deste local da forma diferente de como entramos. Transforme, Senhor, nosso vigor, nos dê da plenitude do Teu Espírito e que o Teu amor, de fato, esse amor maravilhoso, possa nos constranger, possa nos impelir a dedicar tudo o que temos e somos àquele que abriu mão da sua glória e morreu e ressuscitou por nós. Que o Senhor receba de toda a nossa vida a honra, a glória e o louvor, e não somente dos nossos lábios. Essa é a minha oração, no nome bendito e santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Eu peço, por favor, que permaneçam sentados, que os irmãos do coral, eles vão sair para recepcioná-los ali fora. Um grande abraço, mais uma vez obrigado a vocês que nos visitam. Esperamos de coração que Deus tenha falado contigo. Fiquem na paz.